Voltamos com o Clube da Bola e agora para falar do Figueirense. O Alvinegro enfrenta o Guarani daqui a pouco, jogo às 4h30 no estádio Orlando Scarpelli. O Cleiton Ramos bateu um papo com o Vinícius Eutrópio, técnico alvinegro com exclusividade, e o técnico fez um pedido especial para o torcedor que está assistindo o Clube da Bola. Fala aí, Cleiton. Legal, Mancha. Boa tarde para você, para todos os amigos ligados aí no Clube da Bola, programa estadual, toda Santa Catarina acompanhando em peso, e hoje tem representante do nosso estado entrando em campo em mais uma rodada do campeonato. É o Figueira, que depois daquele momento turbulento, agora espera contar com o apoio do torcedor. Hashtag Reage Figueira, essa é a campanha. As questões salariais sendo sanadas nessa semana, sendo resolvidas. Que bom, desfecho feliz. Agora, ó, virar a página, focar dentro de campo, para o Figueira pegar o elevador e subir algumas posições. Quem sabe repetir a campanha de 2013, quando estava mais ou menos nessa situação, pegou o elevador e chegou à elite do futebol. Quem acompanhou o balanço geral sabe de onde que eu estou falando. Estou aqui no hotel de concentração do Figueira e o técnico Vinícius Eutrópio conseguiu uma brecha para atender e para fazer um pedido, para convocar o torcedor logo mais aí no Scarpelli. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos da RIC. É um prazer falar com vocês. Um abraço ao nosso torcedor. Justamente isso, né? Um momento de realinhar, voltar para os trilhos, ter o foco, né? O foco é a coisa mais importante para que a gente possa conseguir os objetivos na vida, e estou feliz com esse momento do Figueira. Sei que é muito difícil esse retorno nesse momento, mas tenho ciência que o Figueirense é maior que todos os problemas, maior que tudo. Foi um momento turbulento, né? Mas para ti foi bem difícil também, né, Vinícius? Como é que tu trabalhou o lado psicológico dos atletas? Primeiro a ansiedade de voltar, né? E mostrar logo o trabalho e o carinho que a gente tem pelo Figueirense. Isso não aconteceu. Então, naquele momento eu tive que abrir mão da questão técnica, da questão realmente de treinamentos, e trabalhar nos bastidores, trabalhar com a relação com os jogadores, com todo mundo, junto com a própria direção também, para que a gente pudesse realinhar, fazer esse elo, passar por esse momento difícil, marcante até no futebol brasileiro, marcante na vida do Figueirense, mas eu tenho certeza que isso só serviu para uma coisa: fortalecer mais o clube, mostrar a grandeza do futebol de Santa Catarina, a grandeza do Figueirense, que não vai ser um problema ou outro, ou um problema às vezes até mais grave, que vai destruir o time. Pelo contrário, a gente tem que se juntar, né? Nas dificuldades as pessoas se fortalecem, e é isso que a gente espera que o Figueirense, que nós também, funcionários do Figueirense, façamos. Vou passar o microfone para você convocar o torcedor a comparecer no estádio. O espaço é seu, porque pedido do treinador é um pedido que a torcida, né, recebe com muito carinho. Volto contigo, Mancha. É o Vinícius que vai passar a bola para você, convocando o torcedor. Fica à vontade, Vinícius. Tá bom, um abraço, torcedor. Que você compareça e faça o que você pode fazer de melhor. É nos incentivar, a alegria de ir ao estádio Orlando Scarpelli, ver o nosso time novamente em campo, os jogadores colocando todo o coração, toda a raça em campo, e que vocês nos apoiem, que vocês nos ajudem. Cada dia mais, cada jogo mais no Orlando Scarpelli, aumente o número de torcedores, aumente o incentivo, porque, digo de coração, nós estamos precisando do apoio de vocês. Um abraço a todos e conto com vocês às 4h30 hoje contra o Guarani. Isso não foi um convite, isso foi uma convocação. Então faz o seguinte, torcedor. Espera o Clube da Bola acabar, né? 3 horas, dá tempo. E daí vai pro jogo que é só 4h30, Figueirense e Guarani. O Figueirense que jogou essa semana, Fábio, contra o Operário. O jogo foi fora de casa, acabou perdendo por 1-0. Mas a pergunta que eu mais ouvi do dia 28 pra cá foi assim: ô Mancha, e o pessoal lá, pagou? Mancha, e o Figueirense acertou? O que aconteceu no dia 28, que era o tal dia D? Na verdade era o dia D em relação ao termo de compromisso dos notáveis, dos conselhos, né, do Conselho Fiscal Administrativo do Figueirense, e da Associação Figueirense, e do Conselho Deliberativo. Mas não era necessariamente um dia D, porque não existia aquela opção de, por exemplo, do dia 28 para o dia 29, você chega lá, tem uma faixa lá, sob nova direção, a Elephant Forest. Isso não existe. A coisa é muito tramada juridicamente, com muitos deveres, com muito... Mesmo que, vamos imaginar, a Elephant saindo, não sairia na sexta-feira. Mas é claro que o torcedor criou a expectativa, porque o dia 28 virou um dia mágico. Então o torcedor passou o dia inteiro, pagou, não pagou, pagou, ficou acompanhando aqui o trabalho dos colegas jornalistas. O que aconteceu? Diante daquele cronograma pontual, a Elephant, ela pagou, tá? Ela esfriou então, ela botou uma água na fervura de quem achou que haveria um rompimento do contrato. Pode haver rompimento? É claro que pode, porque ainda tem mais prazo ainda pela frente. E daqui a pouco vence novamente o mês. Mas é bem verdade também
que fazia muito tempo que o Figueirense não entrava em campo, contra o Guarani, no caso, daqui a pouco, focando o futebol, né? A gente parece que tirou um pouco aquele extracampo. Veja bem, não estou dizendo que está tudo resolvido, não é nada disso. Mas o foco voltou a ser o campo, voltou a ser o trabalho, a possibilidade do time, qual vai ser, vai ter estreia no Figueirense, o próprio Vinícius Eutrópio convidando a torcida. Ele não tinha moral nem para convocar a torcida aí no último jogo, por exemplo, ou no penúltimo jogo, devido à situação extremamente complicada. Então mudou um pouco o cenário. Claro que pela frente ainda tem mais desafios, continua aí por parte dos conselheiros fiscalizar, a parte jurídico. A briga continua, vai passar água ainda por baixo dessa ponte. Mas pelo menos nesse final de semana, o torcedor do Figueirense voltou a respirar futebol. Doutor, o Figueirense nos últimos tempos entrou na pauta também do TJD por tudo que aconteceu. Era greve, era o WO, um fato inédito, pelo menos eu não lembro disso ter acontecido no futebol profissional da B e da A nos últimos anos. Como é que o TJD recebeu tudo isso e qual foi a função do doutor, por exemplo? O que o doutor fez ou vai fazer ainda em toda essa situação que aconteceu? Bom, eu vou tentar ser bastante sucinto, até pelo tempo do programa. Bom, eu atuo no Tribunal de Santa Catarina, nos campeonatos que a Federação Catarinense promove. Mas nós acompanhamos os procedimentos no STJD. O WO já foi bastante explicado, acho que não precisa falar mais. E o Figueirense agora, em relação aos salários, o Figueirense teria julgamento ontem pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD no Rio de Janeiro. Porém, como o clube apresentou um calhamaço de documentos, mais de 500 páginas, de onde destaca-se uma declaração do José Antônio, dizendo que as pendências foram pagas, então o STJD resolveu tirar o processo de julgamento para que o Ministério Público do Trabalho diga se ele tem interesse ainda ou não. Eu acho um grave equívoco, porque esse processo é da Procuradoria do STJD. Então é ela que deveria decidir ou não. Mas o STJD está fazendo aí um arranjo jurídico, no bom sentido da palavra, deixando que o Ministério Público do Trabalho atue no STJD, o que eu sou totalmente contra, porque o Ministério Público do Trabalho trata de questões trabalhistas e condições de trabalho e dinheiro. O STJD fala de punição desportiva. Vou radicalizar. Daqui a pouco, então, o Figueirense ou qualquer outro time, antes de entrar em campo, se não tiver uma certidão negativa, o Ministério Público do Trabalho vai tirar os pontos da partida. Porém, eu estou lendo nas entrelinhas que o STJD está dando um recado para o Figueirense. Paga que a gente não vai punir. E enquanto que juridicamente é um pouco mais complicado. Vamos ter que aguardar os próximos julgamentos, até porque já se efetivou a falta do Figueirense. O Figueirense ficou um determinado prazo sem pagar salário. Porém, o STJD disse que esse prazo começaria a contar a partir do momento que o Figueirense fosse notificado pelo STJD. E aí, nesse caso, o Figueirense pagou antes do prazo. Então, vamos ver, eu fiquei sabendo que o Figueirense contratou um jurídico de peso em São Paulo para atuar, Dr. Carleso, um advogado muito bem conceituado, inclusive no STJD, e provavelmente esse capítulo, essa página, pode ser virada, pode ser. Mas aquilo que você falou, hoje é dia 31, semana que vem já vence uma folha nova. Deixa eu fazer uma pergunta, que talvez seja a pergunta do telespectador também, sobre algumas situações aí pontuais. Voltando ao Avaí, o torcedor pode processar o Avaí no PROCON pela venda do mando de campo? Até pode, mas o Avaí vai alegar que ele teve uma justa causa, que ele tentou fazer as modificações, que ele tentou se adequar. Provavelmente ele vai ter laudo de engenharia dizendo que não dava para fazer no tempo A ou B. Isso. Então, sim, para as duas questões. O torcedor pode processar o Avaí no PROCON, ou pode buscar ressarcimento, mas o Avaí pode ter uma justa causa para não pagar nada. A mesma pergunta, o torcedor do Figueirense pode no PROCON em relação ao PROCON, ou processar, enfim, em relação ao WO? Por se sentir prejudicado? Na verdade, o Figueirense, até a pergunta que me fizeram, se o Figueirense pode depois processar os próprios jogadores que fizeram o WO. Seria outra pergunta que eu ia fazer. Pode, só que o STJD não quer saber disso. Beleza. O STJD quer saber dos pontos da partida. Se o Figueirense depois vai alegar que foi os atletas que deu prejuízo, ele vai ter que ter processo autônomo, outro processo. Beleza. Em relação aos torcedores, também mais os torcedores do Cuiabá. E o próprio presidente do Cuiabá falou
a entrevista no jogo daquela terça-feira, que os ingressos seriam devolvidos, tudo que o Código de Defesa do Consumidor O Cuiabá fala pode processar o Figueirense? Pode, mas são questões que eu acho que não vão se concretizar. Não, tudo bem. Não tudo vão bem, se mas eu estou concretizar. perguntando se pode. Ela Pode, pode alegar pode. Que foi prejudicado. Se ele tiver um prejuízo financeiro em relação ao WO, ele pode pagar o associado e depois buscar uma ressarcimento em Figueirense. Não é muito comum, mas pode fazer. E eles tiveram prejuízo, né? Porque abriram o estádio, Sim, seguranças, abriram, toda a tudo. conta de Claro, luz, sem tudo, né? dúvida. Eles tiveram Deixa prejuízo. eu só fazer outra pergunta. Vou fazer, Tá. Você vai fazer a pergunta. Vamos botar o Juca daqui a pouco Tá, nesse vamos, papo, vamos porque sim. o Joinville também teve, a gente Vamos todos sim. sabe, não estou ironizando, estou constatando, o Joinville também teve muitos problemas financeiros nos últimos anos. O Juca deve ter uma pergunta legal também pro doutor, mas faz a tua, vamos já para o Joinville. Essa questão aí do Cuiabá, eu até agora... depois eu pergunto, eu vou lembrar aqui, porque também tem uma outra relação, assim, os pontos do Cuiabá, conforme diz a regra, eles já foram homologados para o Cuiabá, ou o Figueirense, o clube, pode recorrer e dizer o seguinte, olha, não foi culpa nossa, a gente fez tudo que tinha, levamos, fomos pro hotel, Botamos nota, e a gente nota. quer fazer uma outra partida. Isso pode ainda existir? Figueirense foi denunciado no artigo 203 do Código, dar causa à não realização da partida sem justo motivo. Tá. O Figueirense vai alegar, o clube Figueirense vai alegar que o justo motivo foi a greve dos atletas e vai tentar se isentar. Se vai essa tese prosperar ou não é questão de julgamento e discussão de advogados, procuradoria e auditores. Mas digamos assim, o que pode acontecer com o Figueirense é abater a multa, digamos assim, mas os pontos vão para o Cuiabá. Pode haver O código fala em perda de pontos na forma do regulamento. E o regulamento fala que quando fica caracterizado o WO com a condenação, Entendi. fica 3-0. Entendi. E tem a questão dos cartões que é interessante, né? Os cartões que o Cuiabá tinha a cumprir, as automáticas e tal, eles se consideram cumpridos. Já para o Figueirense, não. Porque ele não foi infrator, né? Exatamente. O Figueirense, o atacante lá, o menino Matheus Lucas, né? O Matheus Lucas. Teve que ele cumprir teve aqui contra o time de cumprir Alagoas. Depois contra o CRB, porque aquele Exato. jogo não valeu. Ó, fazer o seguinte, vamos para Joinville, mas antes deixa eu dar uma lida aqui, ó. Depois da tempestade sempre vem a bonança. Força Figueirense. Oi, Cleiton. Mancha. Aqui é a Andréia, fã do Clube da Bola. Manda um abraço para a família Souza do Bom Viver lá em Biguaçu. Família Souza, aquele abraço. Agora sim, vamos para Joinville conversar com o Juca Miguel. Com certeza ele tem uma pergunta e eu não estou ironizando, né, a situação do Jack, estou constatando, o Juca sempre fala isso. Passou por problemas financeiros, passa por problemas financeiros. Nesse momento, tomadas as devidas proporções, uma situação que o Figueirense também está vivendo, né, Juca? A situação é muito parecida, Mancha. Eu até falei semana passada que o que difere o Joinville do Figueirense hoje são duas divisões. Se o Figueirense está numa Série D, o inferno financeiro é o mesmo. Hoje o Joinville já declarou por meio de seu presidente, o técnico Pedro Medeiros, agora há pouco o Joinville inclusive empatou com o Atlético Paranaense em 1-1 lá no CT do Morro do Meio. O último teste antes da Copa Santa Catarina, mas o Joinville com isso não vai botar. Pegou o técnico de sub-20, efetivou. Pegou toda a base do sub-20 que estava disputando o estadual, praticamente também efetivou, vai trazer 1 ou 2 atletas aí por empréstimo com salários pagos, porque o Joinville não tem a mínima condição neste momento, segundo a direção, de trazer novos jogadores. Por isso que eu acho que a situação do Figueirense realmente precisa resolver isso aí, precisa se manter na B, porque se cai para a Série C, meus amigos, aí é uma enxurrada, aí ninguém mais apoia, é ruim também para a imprensa de Floripa, que vai cobrir uma Série C, se bem que tem o Avaí numa Série A, talvez numa Série B, mas para a cidade, para o estado é muito ruim a queda. A pergunta que eu queria fazer para o Dr. Mário, eu fico muito irritado quando eu vejo essas brigas de torcidas, Dr. Mário, que isso aí estraga. Eu digo para as pessoas que eu gostaria muito de assistir Boca Juniors e River Plate numa semifinal, mas que segurança que eu tenho de pegar minha filha Laura, de 4 anos, ir para um estádio e um retardado desse com uma pedra, a pedra não acertar eu ou não acertar. Então, eu sempre falo que eu acho que os clubes deveriam também arcar, porque eu tenho certeza, Dr. Mário, eu não sei se isso é legal ou se futuramente as pessoas podem pensar isso, mas eu tenho certeza que se um Joinville, um Figueirense, um Boca Juniors, um River Plate, se o clube perde um ponto, perde um mando de campo por algo que acontece fora, eu tenho certeza absoluta que os clubes iriam se prevenir para não deixar mais acontecer, que a própria torcida iria se blindar. Mas acontece tanta selvageria fora de campo, aos arredores do estádio, que não acontece nada. Então a minha pergunta para o senhor é possível que futuramente os clubes eles sejam também responsáveis pelos seus animais, não digo torcedores, que vão
aos estádios e fazem esse bando de baderna, matam, machucam e depredam a instituição? Boa tarde, Juca. Um abraço a você e pessoal de Joinville. Sim, é possível e já existem condenações nesse sentido. Em relação ao jogo do Boca e do River Plate, a gente fica curioso porque foi uma final de Libertadores que não aconteceu o ano passado, justamente por causa do segundo jogo. E justamente duas equipes agora voltam para a semifinal. Como é que a polícia lá vai resolver isso? É uma questão deles. Aqui no Brasil, nós temos mais ou menos desde 2003, na época que teve um Grenal no antigo estádio Beira-Rio, que atearam fogo nos banheiros químicos e tal, nós tivemos uma mudança de cultura. Você veja bem, Joinville, olha como é que eram os jogos no Ernestão e hoje na Arena, praticamente sem divisão entre a torcida. O que a Copa trouxe de bom para nós foi justamente isso, você tirar as grades do estádio e deixar o torcedor ficar mais perto do espetáculo. Porém, com o preço de punir quem faz baderna. Agora, você veja, para terminar a tua indagação, o Peñarol inaugurou um estádio novinho em folha, todo gradeado. Dá uma frustração ver um estádio novo, todo gradeado. Felizmente, aqui em Santa Catarina, no Brasil, a gente já mudou essa cultura. Então, respondendo você, sim, o clube pode responsabilizar. Inclusive, o Palmeiras, há muito tempo atrás, ele entrou na justiça contra um torcedor que atirou um objeto em campo e o Palmeiras foi punido, acho que foi 40 mil de multa, e ele processou o torcedor para pagar de volta para ele o prejuízo que ele teve no tribunal. Olha só. Ô, Mancha, o pessoal está perguntando muito aqui, inclusive nosso querido Araldi, lá, torcedor do Inter de Lages, seu avô foi fundador, e eu não queria amaciar aqui para o meu querido Mário Bertoncini, não, é que tem um assunto que é extremamente complicado, que é relativo à segunda divisão, à Série B. O que acontece? Não sei se o quer resumir, mas eu vou resumir aqui. Lembro que o Blumenau foi excluído, né? O Blumenau foi excluído. E parece que agora o processo voltou a isso para a Federação Catarinense, o STJD mandou, e existe a possibilidade de jogar de novo, que mudaria todo o cenário. Explica pra gente qual é a sua opinião. Bom, de novo vou tentar ser bastante resumido, porque esse processo tem muitas nuances. O Blumenau não conseguiu jogar as 6 últimas partidas da Série B de Santa Catarina, porque ele não conseguiu lugar para jogar. Ele tem problema dos laudos, os famosos laudos, o TAC que o Ministério Público fez com a Federação, exigindo os laudos, que isso a gente já atuou em relação a isso. A Federação, por força de um artigo do regulamento, resolveu tirar o Blumenau do campeonato. O Blumenau ficou zerado na tabela e foi rebaixado para a 3ª divisão do ano que vem. O Blumenau não se conforma com isso. O Blumenau reclama que ele poderia ter jogado uma ou até as 2 partidas. Ele alega que tinha laudos para isso e que a federação poderia ter autorizado a realização dessas 2 partidas. Vai ser uma discussão muito boa no tribunal. Esse processo teve uma peculiaridade, ele subiu ao STJD, porque o Blumenau reclamou da demora de julgamento. O STJD, ao analisar, disse, olha, nós damos até dia 10 de setembro para o pleno do Tribunal de Justiça Esportiva de Santa Catarina resolver essa celeuma. Confusão. E aí, então, teremos novidades aí nos próximos 10 dias, esse processo será resolvido. É um pepino. É um pepino, mas são discussões, né? Sim, claro. Blumenau de um lado, E aos terceiros, né? Aos interessados, por exemplo, o Concórdia subiu o Concórdia e o Barroso. Mas há o terceiro interessado, que é o Juventus. Né? O cenário, se o Blumenau não tiver razão, fica como está. Sim. Agora, se o Blumenau tiver razão, eu não sei como é que vai ser feito, porque teria que jogar as 6 partidas, teria que voltar os pontos dele, e isso realmente poderia alterar a final. Exatamente. Ou seja, um dos clubes que teve acesso para a Série A. Isso é uma discussão que vai ter no tribunal. Nosso procurador, o Rodrigo Baer, procurador-geral do tribunal, eu sou procurador também, ele está atento, já estudou o processo, só que vocês sabem, são teses são bons advogados que vão atuar e a discussão vai ser boa. Vamos ver qual vai ser o resultado e provavelmente quem perder vai querer ir ao STJD, né? Olha, atenção, meu amigo que está acompanhando o Clube da Bola, minha senhora, temos muitas fãs do programa de sábado aqui também. Cleiton Ramos estava lá, conversou com o Vinícius Eutrópio, mas também bateu um papo com um velho conhecido, Everton Santos, e com o capitão Zé Antônio. Diz aí, Cleiton.
Ok, Mancha, de volta no hotel de concentração, aqui no nosso Clube da Bola. Hoje tem Figueira, 4h30 da tarde. Depois daquele momento turbulento que viveu o Furacão, o time agora pensa somente no futebol, as questões resolvidas, nada de polêmica, tá tudo certo agora. E o torcedor, né, fazendo a sua parte, logo mais comparecendo ao estádio Orlando Scarpelli. Bom, quem sabe para repetir uma campanha de 2013, já que tem o Vinícius Eutrópio no comando do time, e naquela oportunidade quem fez o gol do acesso foi essa fera aqui, ó. O Everton Santos. Eu estava lá em Bragança Paulista, 1-1 foi o resultado, meteu um balaço, rapaz, ó, a bola foi no ângulo, um golaço do Everton Santos, depois retornou também, e agora retornando para o Figueira, numa campanha semelhante àquela de 2013, na posição ali, né, Everton? Quem sabe o final possa ser o mesmo, né? Boa tarde. Boa tarde, né? Realmente, naquela época as coisas acabaram que no final dando certo para nós, fizemos aí um milagre, né, como o torcedor chamou naquela ocasião. E no momento a gente sim se encontra numa situação diversa, mas eu creio que com a qualidade do grupo já pôde demonstrar isso ao longo dessa mesma competição, né, que é capaz, né. Agora acho que é o momento de retomar os trilhos, para que, quem sabe, no final do ano a gente possa estar comemorando mais um acesso. É assim que tu pensa, assim que tu acredita, e tendo aí o Vinícius Eutrópio, né, como comandante, mais uma vez, essa parceria que tem dado certo, né? Sim, já deu certo em outras oportunidades, né? Eu vim com esse intuito, com esse objetivo de agregar, de somar, né, com o pessoal que já está aqui, para que a gente possa fazer um bom trabalho nesse retorno e possamos, se Deus quiser, conseguir o mais importante, que é botar o Figueirense na Série A novamente. Boa sorte. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tá aí Everton Santos. Outro nome forte também desse elenco do Figueira é o Zé Antônio, que já está aqui um bom tempo, é uma liderança nata. Claro que o momento é outro, né, Zé? Mas você participou desse processo junto com todo o grupo, nesse momento delicado que viveu o time. E essa semana foi muito positiva para o elenco, para os funcionários, enfim, para a instituição figueirense. Faz um resumo dessa semana para cá e virando agora a página, focando no futebol, convocando o torcedor também, Zé, você que teve um papel importante nesse processo e tem também um papel importante ainda. Boa tarde. Boa tarde. Olha, acho que devido a tudo aquilo que a gente viveu, né, a gente fica feliz pelo desfecho. Acho que quando nós ouvimos de funcionários, pessoas que realmente um salário mínimo, um salário menor faz a diferença, e houve um agradecimento, houve um obrigado, a gente vê que tudo aquilo que a gente fez, né, o movimento dos jogadores fez, foi válido, a gente fica feliz por isso. Essa semana tudo se regularizou, como todos sabem, de conhecimento de todos. Hoje o clube no ano de 2019 está com suas obrigações em dia. A gente espera um novo recomeço, assim como o Everton estava falando aqui, em 2013, que foi o último acesso, o clube vivia uma situação bem parecida, e agora a gente já viramos a chave para que nós, jogadores, junto com a torcida, junto com todos, possamos dar um novo passo aí rumo ao acesso final do ano. 4h30, a bola rola, Scarpelli, lotado é bom, hein, Zé? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente pede o apoio do torcedor, que eles acreditem, que confiem naquilo que esse grupo é capaz de fazer, né? Porque eu acho que a torcida é o maior patrimônio que o clube tem, né? É o maior patrimônio. A gente, quando fez tudo o que fez, em momento algum a gente quis ferir a instituição. Isso que fique bem claro, a gente procurou fazer aquilo que no momento era o correto, e a gente vê que isso surtiu efeitos bastante positivos, e a gente pede o apoio deles e mais uma vez que eles estejam lá nos incentivando, nos apoiando, para que a gente possa buscar um grande resultado. Boa sorte. Obrigado. Valeu. Zé Antônio, Everton Santos também, aqui direto do hotel de concentração, 4h30, a bola rola, hein? Volto contigo, Mancha, nesse bate-papo todo especial, exclusivo aí para o Clube da Bola. Até mais, um abraço. Que legal, o Cleiton Ramos, jornalismo da RIC é assim, ó, o Cleiton armou a entrevista dia de jogo, mas conseguiu com exclusividade 3 personagens de toda essa história do Figueirense. Vinícius Eutrópio, Everton Santos, que está retornando ao Scarpelli, e o Zé Antônio aí, que estava na linha de frente de tudo o que aconteceu essa semana. Inclusive os jogadores estão lá no hall do hotel, no hotel de concentração, assistindo o Clube da Bola. Aquele abraço, pessoal, e bom jogo. Olha que mensagem legal, Fábio, doutor. Aqui, achei. Clube da Bola, um programa que fala de futebol, onde você pode assistir com a família. Parabéns, campeões de audiência. Mensagem do Pedro de Itajaí.
Costumo dizer que o nosso jornalismo aqui é jornalismo verdade. Pra ver como o Clube da Bola é família, olha só quem está nos nossos bastidores. Não sei se o nosso Pereira consegue focalizar Filha. a Bárbara. Ela que é filha do doutor Mário, tá aqui com a gente. Peguei ela de surpresa, tá dando É, tchauzinho. tá ali, é. Vem fazer uns registros fotográficos aí do programa. É a netinha do vovô Alamir de Chapecó, é isso? Amigo do Badá. Que claro, o vovô também tá ligadinho no Clube da Bola. Não poderia ser diferente nesse sábado, né, Fábio? Mas muito legal, é exatamente isso aí. Chega sábado, eu já falei aqui, né? Eu tenho colegas que eles colocam no despertador. Então toca o celular, opa, é hora do Clube da Bola, para tudo e vamos assistir. E esse carinho a gente aceita, né? Sente esse carinho quando a gente anda pelas ruas. Galera, muito legal. Nesse clima, então, vamos para as fotos da semana que a nossa produtora Júlia separou com todo carinho. Coloca a primeira. Ariana e Aziel, torcedores do Figueira, deu pra ver. Camisa Eziel. alvinegra, daquela camisa branca do Figueira. Isso. Eziel. Ariana e Eziel. Desculpa, Eziel. Ariana e Eziel, Camisa só aquele autografada. sorriso, camisa autografada. Muito Esse legal. aí é o Arsenal da Costeira, completou 13 anos nesse mês, disputa a primeira divisão do futebol amador de Floripa. Uniforme bonito, amarelo Bonito. com vermelho, hein? Gostei. Esse na foto é o Fernando da Lola, ele que é da Trindade. E é o Ava Móvel, tá ali. Não sei, esse Ava Móvel não era do Marcelo, é outro. Esse é outro. Esse é o Guilherme, olha só. O outro Olha era o o- estilo. o outro era o Olha Opala. o estilão Ai, do ai, Guilherme. ai, que É camisa lindo. do Bruxo, que não é um positivo só, são dois positivos. Guilherme, curti também o cabelo, Guilherme. É o acesso e o brasileiro da Série É D. o acesso e o brasileiro da Série D, que legal. Tem mais fotos? Vamos para a próxima. A próxima foto é o Nelson, diretor social, recebendo a placa comemorativa dos 100 anos do Barroso. Muito legal também, muito legal. Eu tive lá, inclusive, na janta, né, Mancha? Tu lembra? Eu fui lá representar o Clube da Bola, o Grupo RIC, fui recepcionado lá. Uma festa muito legal, o Clube Barroso, que tem um clube social fantástico no centro de Itajaí. E agora também com essa parceria com o futebol, comemora o acesso à primeira divisão. E a última foto desse sábado também muito legal, muito representativa, Manuel e Rui. O Manuel Rebelo está segurando a pastinha, o presidente da FCDU, Federação Catarinense do Desporto Universitário, e o Rui Godinho, de camisa cinza com bolinhas vermelhas, é o presidente da FESPORT. Esse super encontro foi no Floripa Airport, comemorando a parceria firmada entre as entidades. A FESPORT vai auxiliar no gerenciamento da delegação catarinense nos Jogos Universitários Brasileiros, que acontecem em Salvador, Bahia, de 21 a 28 de outubro. A delegação dos universitários será composta por 160 atletas, representando 16 universidades e instituições de ensino de Santa Catarina. Que legal, o esporte universitário também aparece aqui no Clube da Bola. Um rápido intervalo e a gente já volta, mas antes, Bárbara, traz a câmera, faz aquela foto irada do trio aqui, quero ver. Vamos lá, vamos Aparece pro pessoal Pode te ver, botar. quero ver, aí. Olha aí, ó.